Comando line. O comando line é um dos comandos mais utilizados para se fazer desenho e o objetivo dele, como o próprio nome diz, é de fazer os traçados das linhas. E existem diferentes formas de usar esse comando line. Nós vamos ver agora algumas delas. Como mostrado nesse slide, nós conhecemos a distância do ponto A até o ponto B, que é uma distância de 100 unidades de medida, e uma angulação de 30 graus em relação à horizontal. Ou seja, nós conhecemos a coordenada polar que define a posição dessa linha. Dessa forma, nós usamos então o comando line para fazer o traçado dessa linha a partir das coordenadas polares, utilizando essa metodologia. No AutoCAD, nós faremos isso da seguinte forma: acionaremos o comando line, que pode ser tanto clicando no botão line, como acionando pelo atalho do teclado, digitando o próprio nome line ou digitando o L, Enter, e aí vai ser acionado o comando line. No prompt de comando vem o pedido para marcarmos o primeiro ponto, que poderia ser, por exemplo, o ponto A. Marcado o ponto A, que pode ser um ponto no espaço, mesmo que não conhecido, ele pede a coordenada em relação ao ponto A, ele pede a coordenada do ponto B. Então nós digitamos arroba para definir que esse é o ponto origem referente à coordenada que nós vamos digitar. E aí ficaria arroba, a distância 100, o sinal de menor com a angulação 30 graus. No AutoCAD, a menos que você informe com uma angulação com sinal negativo, o AutoCAD partirá sempre da linha horizontal no sentido de giro anti-horário. Então ele partirá sempre da horizontal no sentido anti-horário. Vamos fazer o traçado no AutoCAD então, para entendermos exatamente como funciona o comando line utilizando coordenadas polares. Então aqui está o AutoCAD. Nós vamos acionar o comando line. Aqui eu vou acionar o comando clicando no line. O prompt de comando já me diz, especifique o primeiro ponto. Eu vou especificar o primeiro ponto clicando na tela. Clico na tela, então eu já tenho uma linha presa no ponto onde eu cliquei e o outro ponto preso ao mouse. E o prompt do AutoCAD está me pedindo, especifique o próximo ponto. Esse próximo ponto é o que eu vou informar com uma coordenada polar. Então eu digitarei arroba para dizer que esse ponto que eu cliquei primeiro é a minha origem dessa coordenada. Vou colocar a distância da linha, que nós já sabemos que é 100, o sinal de menor e a angulação, que é de 30 graus. E assim dou Enter. Ele concluiu a minha linha e vai continuar pedindo outras coordenadas se eu quiser fazer mais linhas. Como eu já encerrei o meu traçado, eu digito a tecla ESC. Essa é a minha linha, onde temos 100 unidades de medida no comprimento e 30 graus de inclinação. Essa é a forma de se utilizar o AutoCAD com o comando na coordenada polar. Utilizar o comando line quando nós queremos traçar uma linha como essa desse exemplo, uma linha do ponto A até um ponto B, mas nós conhecemos as suas coordenadas, projeção X e sua projeção Y, ou seja, conhecemos suas coordenadas retangulares, é bem simples e também pode ser feita de uma forma bem semelhante ao que nós fizemos para o comando line com a coordenada polar. Nesse caso, o que muda é o seguinte: acionaremos o comando line, clicaremos no ponto inicial, que pode ser um ponto aleatório nesse exemplo, e aí informaremos a coordenada do ponto B. Como que nós informaremos a coordenada do ponto B? Digitaremos arroba para informar que esse é o ponto origem, X, que é a projeção dessa linha que nós estamos desenhando em X, vírgula Y, que é a projeção Y da coordenada da linha que nós estamos desenhando. Lembrando, uma informação muito importante, que para o AutoCAD, quando nós digitamos vírgula na informação de uma coordenada,
nós estamos separando a coordenada x da coordenada y. Então, aqui nesse caso, como nós temos uma coordenada 86,6, nós não poderemos usar vírgula. O separador de decimal no AutoCAD é o ponto. Então, vamos fazer o traçado dessa linha para a gente entender como funciona no AutoCAD. Aqui com o AutoCAD aberto, acionaremos o comando Line, especificaremos o primeiro ponto como está sendo solicitado no prompt de comando. Então, o primeiro ponto vai ser especificado clicando na tela, uma linha presa no ponto inicial, e o AutoCAD pede que especifiquemos a coordenada do segundo ponto. Neste caso, nós temos a coordenada retangular do próximo ponto, ou seja, a distância em x e a distância em y do ponto A até o ponto B. Para isso, nós digitaremos arroba para informar para o AutoCAD que o ponto que nós clicamos é o ponto inicial, a origem do sistema de coordenadas, e digitaremos a coordenada x, que é 86,6, vírgula, que é o separador de casas de coordenadas, e digitaremos a coordenada do ponto y, que é 50. Damos Enter e ESC para informarmos para o AutoCAD que o comando foi encerrado. Dessa forma, foi traçada uma linha onde nós sabemos que a coordenada, a distância desse ponto inicial para esse ponto final em x é igual a 86,6 unidades de medida, e a distância em y é igual a 50 unidades de medida. Outra forma de utilizar o comando Line seria quando nós vamos fazer o traçado de muitas linhas que se encontram ou na vertical ou na horizontal. Dessa forma, podemos utilizar uma ferramenta que nos permite que essas linhas fiquem travadas para traçados somente horizontais e somente verticais. Seria a ferramenta Ortho. Assim que ativarmos a ferramenta Ortho no AutoCAD, as linhas só poderão ser traçadas na vertical ou na horizontal. Vamos ver como funciona isso no AutoCAD. Aqui com o AutoCAD aberto, nós viremos neste comando aqui embaixo, que indica um ângulo de 90 graus, e podemos acioná-lo clicando. Ele vai ficar aceso, virá a informação Ortho On, ou com o atalho F8, apertando F8, ele vai ficar com Ortho On, apertando novamente Ortho Off. Então, com esse comando Ortho ativado, acionamos o comando Line. Clicamos no primeiro ponto e podemos verificar que a linha fica travada. Só faz o traçado da linha na horizontal e na vertical. No exemplo citado, nós queremos fazer uma linha vertical de 65 unidades de medida. Então, para isso, basta especificar o primeiro ponto. E para informar o segundo ponto, nós só precisamos arrastar o mouse para a direção que queremos que a linha vá e digitamos o valor em unidades de medida. Nesse caso, 65. Enter, e foi traçada uma linha com tamanho 65. Queremos agora uma linha na horizontal com tamanho de 72 unidades de medida. Então, basta indicar que é para essa direção com o mouse que nós queremos que a linha vá e digitamos 72, Enter. ESC para informar que o comando terminou e está traçada a nossa linha do exemplo. Uma linha vertical com 65 tamanho 65 de unidade de medida e uma linha horizontal com tamanho de 72 unidades de medida. Para traçarmos linhas no AutoCAD, além dessas formas vistas com coordenadas polares, coordenadas retangulares ou linhas verticais e horizontais, além dessas três possibilidades, nós podemos também fazer traçados sem digitar as coordenadas, desde que nós conheçamos exatamente os pontos onde essas linhas passarão. Então, é menos comum, mas é também uma forma de fazer traçado de linhas. Basta você acionar o comando Line e clicar num ponto inicial, no próximo ponto, no próximo, no próximo, no próximo, mas isso só é utilizado quando você não precisa que essas linhas tenham um tamanho e uma angulação específica, ou quando na sua figura
está muito claro o local onde vai iniciar e começar a sua linha. Quando isso é conhecido, nós podemos usar o traçado da linha apenas clicando nos pontos que são os destinos.